Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Bênção. Bom demais. Que bom que a gente está aqui mais um dia, né? Mais um domingo. Dia do Senhor. E hoje a gente vai para o nosso... Esse sermão seria pregado no domingo passado, mas eu estava com febre e não pude vir. Então hoje a gente retorna à série Origens, que é a nossa série de sermões no livro de Gênesis, série de exposições. E hoje a gente vai para o nosso terceiro episódio da quarta temporada dessa série, tá bom? Nós estamos trabalhando o capítulo 24 de Gênesis. Aqui, para você que está aqui pela primeira vez, inclusive seja bem-vindo, né? Tem algumas irmãs aqui. Deus abençoe, voltem mais vezes, tá bom? Espero que vocês estejam sido bem acolhidas aqui, tá bom? Mas aqui nós trabalhamos as pregações em séries, e são séries expositivas, geralmente, né? Nós temos uma outra série que está correndo paralela a essa, que é uma série temática, que é a história das histórias, mas geralmente a gente trabalha séries expositivas, versículo por versículo, o livro todo. E como alguns livros são muito grandes, a gente trabalha por temporadas, igual o Netflix, né? Então, a gente está na quarta temporada dessa série Origens, né? Que é uma série de exposições no livro de Gênesis, tá? Então, hoje é o terceiro episódio dessa temporada. A gente vai fazer a leitura do capítulo 24, dos versos 28 ao 53. Então, você fica com a sua Bíblia aberta aí. Gênesis capítulo 24, a gente vai ler dos versos 28 ao 53, certo? E o tema desse sermão hoje é uma missão bem-sucedida, como você tá vendo ali na tela, né? Uma missão bem-sucedida, certo? É o tema do nosso sermão, da nossa reflexão aqui hoje nessa manhã. Hoje eu vou fazer diferente um pouco de como a gente sempre faz a leitura do texto. Eu vou dividir em 3 blocos aqui a leitura do texto, e à medida que eu vou lendo, eu vou expondo ali os blocos, certo? Então a gente não vai fazer a leitura toda de uma vez, a gente vai fazer por blocos, e eu vou lendo e expondo ali a partir dos blocos, certo? Mas antes vamos ter uma palavra de oração, vamos agradecer ao Senhor pela sua palavra, né? Que é revelada para nós e que é alimento, que é o que nos guia, que nos orienta. A gente tem o privilégio de se deleitar na palavra de Deus como fonte de revelação daquilo que Ele é, e isso é maravilhoso para nós. Isso, inclusive, é a marca de uma igreja cristã, né? Confiar na palavra de Deus, se deleitar na palavra de Deus. Então, vamos agradecer ao Senhor nessa manhã. Deus, muito obrigado, Pai, por essa manhã na Sua presença. Obrigado pela Sua palavra, Pai, que rege, Pai, toda a nossa reunião. Não são as músicas, não são as orações, não são simplesmente os atos, Pai, as coisas que a gente compõe aqui como parte da liturgia, Deus, mas é a Tua palavra, Pai, a Tua história que é narrada para nós aqui, por meio de cada elemento desse, Pai, por meio do louvor, por meio das orações, por meio da exposição, por meio do sacramento. Então, nós te agradecemos, Pai, porque a Tua palavra nos orienta aqui nessa manhã, para que nós estejamos diante do Senhor e sendo conduzidos pelo Senhor de fato, Pai. Então, muito obrigado, Senhor. Que o Senhor fale profundamente aos nossos corações essa manhã, por meio da Sua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, abriu aí sua Bíblia no capítulo 24 de Gênesis. Esse primeiro bloco aqui a gente vai ler do verso 28 até o 33, certo? Nesse primeiro ponto, nesse primeiro bloco aqui de versículos, a gente vai refletir sobre o interesseiro que acha que ama a Deus. Legal, né? Pra gente começar. O interesseiro que acha que ama a Deus. A gente vai ver isso aqui no texto, tá bom? Então, dos versos 28 ao 33, o texto diz assim: E a moça correu e contou tudo aos da casa de sua mãe. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte. Acontece que Labão tinha visto o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã e ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: Ele me falou assim e assim. Por isso foi até onde ele estava e o encontrou em pé junto aos camelos,
ao lado da fonte. E Labão disse: entre, bendito do Senhor. Por que você está aí fora? Já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então o homem entrou na casa. Descarregaram os camelos e lhes deram forragem e pasto. Também trouxeram água para... Inclusive, alguém pode trazer água para mim? Também trouxeram... Por favor. Também trouxeram água para que ele e os homens que estavam com ele lavassem os pés. Puseram comida diante dele, porém ele disse: não vou comer enquanto não disser o que tenho para dizer. Labão respondeu: diga. Primeiro bloco de versículos aqui que a gente leu. A gente viu nos últimos 2 episódios dessa série... Ô, Neves. Deixa eu me reservar aqui. Valeu. Amém. Então a gente viu nos últimos 2 episódios, o texto no capítulo 24, ele marca o início de uma transição de patriarca, né? Até aqui, nessa etapa, a gente tem a figura do Abraão como patriarca, e agora a gente vai transicionar de patriarca. Então Abraão vai sair de cena e vai entrar o seu filho Isaque, né? Que será o novo patriarca. Mas antes disso, antes dele sair de cena, Abraão ele desenvolve um plano, ele tem uma ideia ali. E ele tem uma ideia confiando totalmente na providência divina. No primeiro episódio dessa temporada, a gente falou sobre a importância da soberania de Deus e a responsabilidade humana que caminham juntos. Às vezes a gente tem a ideia de que Deus é soberano, então o negócio vai do jeito que vai e tudo mais. Não é assim. A nossa responsabilidade, responsabilidade humana, caminha junto da soberania de Deus. Por quê? Porque nós devemos submeter essa responsabilidade aos desígnios de Deus. Então Abraão ele tem um plano, ele faz um plano por si só, né? É um plano, ele tem ali uma ideia para colocar em prática, só que ele faz isso não confiando na sua ideia, ele faz isso confiando na providência divina, ou seja, ele faz isso confiando no Deus soberano. Qual que era essa ideia? Ele tinha que conseguir uma esposa para Isaque. Isaque, ele tá morrendo, Abraão, está ficando velho. Isaque tem que continuar ali essa geração, e Isaque está meio de boa. Isaque já está com quase 40 anos e ele está meio de boa, assim, não está com muita pressa para arrumar uma esposa, certo? Então, Abraão, ele pega e dá uma missão para um servo que ele tinha de muita confiança. Abraão tinha muitos servos, porque ele era muito rico, ele era um sheik, né, digamos assim, da época, e ele tinha muitos servos, mas ele tinha um que era de muita confiança. Lá no capítulo 15, conta um pouco da história desse servo. Provavelmente o nome dele é Eliezer, certo? O nome desse servo. E esse servo, quando ele ouve as orientações do Abraão, porque ele ouve as orientações, ele não simplesmente vai. Abraão não pega e fala assim, eu quero uma esposa para Isaque, só vai. Não, ele dá as orientações ali de como que ele deve fazer. Então esse servo ouve e ele sai em busca, então, da esposa de Isaque. E aí quando ele estava lá, no lugar onde ele foi, na terra lá de origem de Abraão, e ele encontrou essa mulher, de fato, a Rebeca, foi até ele lá, ela recebeu ele, o texto fala nos versos passados, junto dos seus camelos, ofereceu água e ofereceu hospedagem, certo? Ele estava ali diante da fonte de água, e aí ele orou ao Senhor lá e falou assim, olha, aquela que o Senhor mandar aqui e que vai me oferecer água, vai oferecer água para os camelos, é essa que o Senhor tem preparado para o seu servo Isaque. E de fato isso aconteceu, e foi o que a gente viu nos episódios passados. E aí o verso 28, que é o que a gente leu agora, começa dizendo que, e a moça correu e contou tudo aos da casa de sua mãe. Então depois que ela viu ali o servo e ofereceu hospedagem, ofereceu água, ela correu e foi contar tudo aquilo que estava acontecendo ali para a família dela ali. Rebeca, né, o nome dela, né? O nome aí dessa futura esposa de Isaque.
ela ficou tão animada com aquela situação. A gente falou no segundo episódio, se não me engano, ou foi no primeiro, de que Rebeca agiu por fé, assim como Abraão, certo? Rebeca confia num projeto que ela nem viu ainda. Tá entendendo? Então, ela agiu por fé. Só que Rebeca sempre esteve ali pronta para adentrar ao projeto de Deus redentivo. Sabe? Não chegou um projeto e falou assim, não, peraí, deixa eu ver aqui, comparar o meu projeto com o projeto de Deus, para ver o que pode ser melhor. Não, Rebeca já estava ali pronta. Então, quando isso acontece, ela vai até os seus familiares ali, muito animada, contando aquilo que estava acontecendo, que deixou o servo de Abraão ali, foi correr e contou para toda a sua família ali. E aí, quando ela chegou e contou para os seus familiares aquela situação, ela tinha um irmão chamado Labão. E esse cara aqui é um interesseiro, que acha que ama a Deus. O Labão, ele provavelmente se posicionava ali como um representante da família, né? Sabe aquele irmão mais velho que acha que é o dono da casa, né? O patriarca. Então, o Labão provavelmente seja isso daqui. Ele se posicionava como sendo um representante da família. Ele ouviu aquilo que Rebeca falou, quando ela veio correndo e contou. Ele ouviu aquilo, ele olhou para ela, viu que ela estava com umas joias diferentes ali que ela não tinha, né? Que antes ela não estava com aquelas joias. E aí ele cresceu o olho. Ele olhou para aquilo, usou de uma oportunidade ali de obter algum prestígio, algum privilégio, e foi até o servo. Então ele se antecipou e foi até o servo de Abraão ali, que tinha proporcionado tudo aquilo ali para Rebeca. E aí quando ele chega até o servo, ele fala assim, verso 31, entre bendito do Senhor, porque você está aí fora? Já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então, por trás dessas palavras aqui, aparentemente reverentes, né? Entre bendito do Senhor, como quem está reconhecendo ali um Senhor, ou quem está reconhecendo aquele a qual enviou esse Senhor ali, que ele está chamando, é uma fala muito reverente. Só que tem um interesse aqui por trás. Ele está tratando bem porque, na verdade, ele tem um interesse. O Labão, ele está cobiçando aquilo que o servo tem para oferecer para Rebeca e para a família. A gente tem que lembrar de uma coisa. A gente está dentro de um cenário onde as pessoas, onde era cultural o lance do dote. Então, tipo assim, fulano quer casar com fulano? Beleza, cadê o dote? Vai ter que pagar, senão não leva. Né? Então ele tem um interesse aqui, há uma cobiça. Por quê? Porque ele percebeu que esse senhor tem muita grana, tem muita coisa. Ele chegou com vários camelos, ele chegou com várias joias, com tudo isso. Labão, como alguém responsável pela família, está olhando para essa situação como um tipo de negócio, como um negócio bom que pode ser feito aqui. Aqui então, quando ele fala bendito do Senhor, ele está sendo falso. Ele não está louvando ao Senhor. Ele não está falando, entre aqui, bendito do Senhor, como quem está reconhecendo o Senhor ali, como bendito. Não, ele está sendo falso. É uma declaração que carece de sinceridade, de verdade, essa declaração dele aqui. Porque, na verdade, ele está interessado naquilo que é material. Ele não está pensando, pô, Rebeca, cara, minha irmã, vai casar, vai entrar numa família. Nossa, a família vai crescer. Não, ele não está pensando nada disso. Ele está pensando naquilo que é material. Mas o servo entrou, levou os camelos, se acomodou ali, bebeu água, lavou os pés sujos da poeira, né, da peregrinação ali da estrada, e aí eles estavam prontos para comer já. E aí ele disse, não vou comer enquanto não disser o que tenho para dizer. Isso daqui é muito estranho dentro da cultura do povo de Israel. Por quê? Porque ninguém fala antes de comer. Primeiro come. Entende?
O primeiro ato ali, ninguém pode fazer um pronunciamento ali antes da refeição. Primeiro a refeição. Tinha que esperar primeiro a refeição para depois falar alguma coisa. Só que aí você percebe como o Labão é interesseiro. Ele não está nem aí nem para os costumes do povo dele. Ele não está nem aí. Ele está pouco se lixando para a cultura ali do seu povo. Ele quer saber, na verdade, o que aquele servo tem para falar e para oferecer. Então, tipo assim, não tem problema não, pode falar logo. Fala logo, essa comida aqui, inclusive, é só caô. É só porque a gente quer ouvir aí o que você tem para dar para nós. Comida aqui não é para te servir, não é para celebrar um momento, não é nada disso não, é porque tem que ter. Tem que ter comida. Então, fala logo. E aí a gente entra no segundo bloco do texto, que vai dos versos 34 até o 49, onde o texto ele vai focar em mostrar a importância dos acordos, certo? Aqui a gente tem um primeiro caso nas Escrituras de um casamento por procuração. Você sabe o que é um casamento por procuração? Sabe, né? Onde se casa por intermédio de uma outra pessoa, né? Que possua procuração com poderes específicos, certo? Então aqui é o primeiro caso que a gente vê na Bíblia isso acontecendo. O servo é esse que está indo como o terceiro ali para fazer o negócio do casamento, certo? Então a gente vai ver esses versos aí, do 34 ao 49. Então ele disse: sou servo de Abraão, o Senhor tem abençoado muito o meu senhor, e ele se tornou um grande homem. O Senhor lhe deu ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, já era idosa quando lhe deu à luz um filho, a quem o meu senhor deu tudo o que tem. Então, nessa época, os casamentos eram diferentes, né, dos casamentos que a gente tem hoje. Como eu falei, haviam dotes a serem entregues ali à família da noiva, havia alguns acordos para serem feitos, né, onde ia se analisar se era um bom negócio ou não. E esse servo, ele está indo fazer um negócio. Ele está indo arrumar uma esposa para o Isaac. Então, percebe que, de alguma forma, esse servo está tentando convencer, nessa fala dele aqui, que esse negócio é uma boa ideia. Ele diz para Labão que o Senhor tem abençoado muito o meu senhor e ele se tornou um grande homem. Ou seja, ele está apresentando as riquezas de Abraão para a família da Rebeca. Ele está falando assim, olha, o Abraão, que é o meu senhor, cara, o Senhor abençoou ele demais na vida, você não tem noção. Ele tem muita riqueza, ele é muito rico, ele tem isso, ele tem aquilo outro, né? A gente vê aqui ele falando coisas que o Abraão tem bois, tem ovelhas, tem isso, tem aquilo outro. Então, ele está aqui tentando dizer que Rebeca não está diante de qualquer família, certo? Ele está apresentando ali, olha, esse negócio aqui ele é bom. Rebeca, a gente não está tentando levar a Rebeca para uma família qualquer, não. A gente está levando para uma grande família. Ele fala, né? Era um homem muito próspero, né? Cheio de ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Ou seja, sai fazendo uma descrição de tudo aquilo que Abraão tinha. E você sabe muito bem que nessa época, quem tinha todos esses animais aqui era muito rico, né? Não era simplesmente uma pessoa que tinha ali umas galinhas no quintal de casa. Não, era gente que tinha gado, que tinha muitos animais. Ou seja, isso simbolizava muita riqueza. Muita riqueza. E a gente sabe que Abraão tinha muito disso. Muito, muito, muito mesmo. Ele era muito rico, né? E tinha mais. Ele ainda está tentando dizer aqui para Labão que Isaac era um cara jovem, não era velho. Então, ó, o Abraão tem muita riqueza e o Isaac, que é o pretendente aí, não é um velho não. Velho da lancha, né? Com esse monte de coisa, parece um velho da lancha. Não, ele é um cara jovem. Ele ainda é jovem, é rico e ainda é jovem. Isso ele fala quando ele fala que a Sara, a esposa de Abraão, já era velha
quando teve o filho, ou seja, para dizer que Isaac era novo, né? E Sara teve ele já muito velha. Então, e outra coisa, o Isaac ainda era o único herdeiro de tudo isso daí. Ou seja, o argumento do servo aqui é para convencer, ó, tem muita grana, é um garotão e ainda é herdeiro sozinho. Esse aí é o cara. Ele está falando isso aqui antes da janta, né? Antes da comida ali. Ele já chega, eu preciso falar uma coisa. Ele também tá bem esperto, né? O servo, né? Eu preciso falar uma coisa, vou jogar o meu favor aqui. É isso, isso, isso e isso. Certo? Então ele apresenta tudo isso daqui. E aí a partir do verso 37 em diante, ele explica para Labão toda a trajetória dele, desde que ele saiu lá com Abraão, até esse momento aqui que ele chegou. O texto fala assim, do 37 em diante. E meu Senhor me fez jurar, dizendo, não busque uma esposa para o meu filho entre as mulheres dos cananeus, em cuja terra estou morando. 37. Ou seja, não vai buscar entre os cananeus. Por quê? Porque os cananeus, eles foram amaldiçoados lá, quando Cã envergonhou seu pai. Certo? Então, ó, a linhagem da promessa não pode se misturar com a linhagem que está amaldiçoada. Então não vá lá buscar entre os cananeus. 38. Pelo contrário, vá à casa de meu pai e a minha família e ali busque uma esposa para o meu filho. Ou seja, não é para ir nos cananeus, é para ir na descendência dele, de Abraão. Por quê? Porque é para continuar ali aquela descendência. 39. Respondi ao meu senhor, talvez a mulher não queira me acompanhar. 40. Ele me disse, o Senhor em cuja presença eu ando, enviará o seu anjo com você e levará a bom termo a sua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai você traga uma esposa para o meu filho. Você estará desobrigado do seu juramento, caso você for até a minha família e eles não quiserem dar a moça a você. Nesse caso, você estará desobrigado do juramento. Para quem não lembra aqui, né? Foi feito um juramento ali, bem estranho, né? Quem estava aqui no primeiro episódio sabe. O servo, fez um juramento diante de Deus e diante de Abraão dessa missão que ele estava responsável, de ir atrás da Rebeca. E nesse juramento, ele tocou debaixo da perna do Abraão como um sinal de juramento. E ali debaixo da perna, gente, é lá nos testículos do Abraão, certo? E esse juramento, ele simbolizava o quê? Que essa pessoa que está indo ali, tocar ali no negócio, ele está se comprometendo com a geração futura daquele ali que está ali, certo? Então, esse foi o juramento que ele fez diante de Deus e diante de Abraão. E aí ele perguntou assim, tá, mas e se a mulher não quiser vir? Como é que eu faço? Porque eu fiz um juramento. Se a mulher não quiser vir, como é que fica o juramento? E aí Abraão pega e fala assim, se ela não quiser vir, você está desobrigado do juramento. Por quê? Porque nós não estamos trabalhando por um projeto que é nosso. O anjo do Senhor vai te mostrar quem é. Então entende aí a soberania de Deus e a responsabilidade humana? Abraão tem um plano. Só que esse plano está submetido a Deus. Se não achar, é porque não era. É porque Deus não mostrou. Só que o anjo do Senhor vai mostrar. E é tanto que mostrou, de fato. Então, aqui ele está relembrando toda a história e está contando para o Labão. Aí o 42. Hoje, pois, quando cheguei à fonte, eu disse, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, leva a bom termo a jornada em que sigo. Eis-me agora junto à fonte de água. A moça que saí para tirar água, a quem eu disser, dê-me um pouco de água do seu cântaro, e ela me responder, beba, e também tirarei água para os seus camelos, seja essa a mulher que o Senhor designou para o filho do meu senhor. Antes que eu acabasse de orar em meu íntimo, eis que veio Rebeca trazendo o seu cântaro sobre o ombro. Ela desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse, peço que me dê de beber. Ela prontamente baixou o cântaro do ombro e disse, beba e também darei de beber aos seus camelos. Bebi e ela deu de beber aos camelos.
Daí lhe perguntei, curitibano, né? Daí lhe perguntei, de quem você é filha? Ela respondeu, filha de Betuel, que é filho de Naor e Milca. Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos. E prostrando-me, adorei o Senhor e louvei o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de encontrar para o filho do meu senhor uma filha do seu parente. Agora, pois, se estiverem dispostos a usar de bondade e de fidelidade para com o meu senhor, digam. Do contrário, digam também, para que eu siga meu caminho, para a direita ou para a esquerda. Então, o servo basicamente fez a proposta, contou toda a trajetória dele, desde Abraão até ali, e agora ele está esperando a resposta. Então ele falou assim, é isso daí, agora é com vocês. Vocês têm que me dizer, para que eu possa ir ou para a esquerda ou para a direita, para eu ir para algum lugar, né? E aí no último bloco, dos versos 50 a 53, a gente vai ver que os negócios humanos podem até ser bem organizados, podem até ter as suas organizações. A gente pode muito bem organizar os nossos projetos. Não é isso que nós estamos falando, que você não tem que organizar a sua vida, que você tem que viver assim, não, é Deus que me conduz, aí você não arruma nada na sua vida, você está ali, vivendo igual um louco e achando que está confiando em Deus. Você está sendo irresponsável, é isso que é. Não é isso. A gente tem que organizar, mas a gente não pode confiar na nossa organização. Entende? Organiza, faz o que você achar que é melhor. No final fala assim, Deus, eu confio no Senhor. Então nesse negócio que eu fiz aqui. Porque está fadado ao fracasso, certo? Então nesse último bloco a gente vai ver isso. A gente vai ver que os negócios humanos podem até ter as suas organizações e ideias, mas no final das contas é o que procede do Senhor que prospera. Entende? O cara aqui, pegou direitinho ali do Abraão. Abraão falou, qual que é o tema do sermão? Uma missão bem-sucedida. Ou seja, tudo que ele ouviu do Abraão, ele colocou em prática e foi. Simplesmente foi. E fez tudo bem direitinho. Ou seja, ele organizou, ele projetou ali o que iria acontecer. Só que no final das contas, é o que procede do Senhor que prospera. Dos 50 aos 53. Labão e Betuel responderam, isso procede do Senhor. Nada temos a dizer, nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você e que ela seja mulher do filho do seu senhor, segundo a palavra do Senhor Deus. Quando o servo de Abraão ouviu tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor. Tirou joias de ouro e de prata e vestidos e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes ao irmão e à mãe dela. Então percebam aqui que o servo, ele contou tudo o que levou ele até aqui, ele mostrou o currículo de Abraão, mostrou para a família ali, ele esperou uma resposta da família, né? E no final, o que ele ouviu? Isso procede do Senhor. Foi isso que a família falou para ele. Isto procede do Senhor. Nada temos a dizer, nem a favor, nem contra. Meus irmãos, quando algo procede do Senhor, nós simplesmente nos calamos. Mas eu concordo. Não é para concordar. Mas eu discordo. Também não é para discordar. É para se calar. Entendeu? Quando algo procede do Senhor, a gente se cala. Não há o que concordar. Não há o que... Quem a gente acha que é para concordar ou discordar do que vem de Deus? Mas eu discordo. Quem somos nós? Para concordar, não, eu concordo com isso que Deus fez. A gente tem isso, né? Não, Deus no Antigo Testamento, nossa, não concordava, não. Fazia umas coisas muito, né? Muito irado, Deus muito irado. Aí no Novo, né? Aí eu concordo. Quem somos nós, gente, para concordar ou discordar? É o mesmo Deus. Então você nem concorda nem discorda, você está confuso. E aquilo que é confusão é pecado, a Bíblia diz. Entendeu? Então a gente não tem que concordar ou discordar. Deus falou, só silencia e se submete.
É isso que a gente está vendo aqui. Não é sobre concordar ou sobre discordar. Se procede do Senhor, nós nos submetemos. Quando o Senhor fala, nós nos calamos. Para quê? Para ouvir e obedecer. Você já parou para pensar que a maioria das vezes quando a pessoa diz que concorda ou discorda, ela não teve nem tanto tempo suficiente para pensar? Ela só quer concordar ou discordar. É ou não é? Ah, não. A pessoa está falando ainda, a pessoa já está assim, ó. Discorde. O cara nem terminou. Nem terminou, você já está discordando. Não deu tempo nem de você ouvir tudo, processar. Então, quando Deus está falando, e você está assim, ó. Deus, peraí, assim não, hein? Eu acho que a minha ideia é melhor. Calma. Tem que se calar. Não é como se calar como, né, aquela coisa autoritária. Se cala. Não é isso. Mas é se calar para ouvir. E depois fazer o quê? Obedecer. Se submeter. Olha o que Labão e o Betuel falaram. Aqui está a Rebeca. Leve-a com você e que ela seja a mulher do filho do seu Senhor, segundo a palavra do Senhor Deus. Então, no final das contas, todo o esforço que o servo do Abraão fez de chegar até ali, de falar tudo que falou ali, não foi nada se não fosse segundo os desígnios do próprio Deus. Então, falou. Aí topou, a família topou. Só que a família não topou porque foi convencida pelo servo. O que ele fala? Aqui está a Rebeca, leve-a com você e que ela seja a mulher do filho do seu Senhor, segundo a palavra do Senhor Deus. Então, no final das contas, eles foram convencidos por quem? Pelo próprio Deus, e não pelo argumento do servo. Quando o servo de Abraão ouviu tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, tirou joias de ouro e de prata e vestidos e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes ao irmão e à mãe dela. Então aqui primeiro, ele adora ao Senhor. Ele se prostra em terra, como diz o texto. Isso diz muito sobre o reconhecimento de quem Deus é perante de nós. Quem que Deus é? Quando Deus fala, nós nos calamos. Quando Ele se revela, nós o adoramos e nos prostramos. Esse é o movimento. Não tem outra coisa. Quando Ele fala, você se cala porque você ouve e obedece. Quando Ele se revela, e aqui a gente está vendo que a resposta aqui é porque o próprio Deus convenceu, há um reconhecimento aqui daquilo que nós somos diante de Deus. Há um reconhecimento desses homens diante do próprio Deus. Quem que nós somos? Pó. O que o servo fez aqui? Se curvou, se prostrou em terra. Por quê? Porque isso é um significado de adoração, de se humilhar diante de Deus, reconhecendo aquilo que Ele é. Nós somos pó. Nós sempre vamos, gente, nunca é para cima, tá bom? É sempre para baixo. Sempre para baixo. Humilhação, para que Deus seja exaltado. Se prostra nos pés. Lembra lá de Jesus com aquela mulher? Entende? Sempre é assim, nos pés, é para baixo. É prostrado, porque nós somos pó. Nós não sabemos administrar processos, negócios, sem a providência divina. Você pode ser o melhor administrador de empresas. Sem a providência divina, seu projeto é uma bosta. Você não consegue. Uma hora vai falhar. Por quê? Porque nós devemos nos submeter aos nossos processos, os nossos negócios, a maneira que a gente tem de negociar as coisas. Não sei se você trabalha com isso. Negocie confiando no Senhor, na providência divina. E percebam que depois de adorar, aí ele vai e finaliza o compromisso e o acordo dele ali. O que ele faz? Ele dá presentes aos familiares de Rebeca. Ou seja, ele
isso aqui é uma assinatura do acordo. Ele entregou ali o dote. Está aqui, ó. Deu presente para a família toda ali como um pagamento ali do acordo. E o texto ele encerra essa parte aqui desse jeito. Quando a gente olha para esse texto, o que esse texto que foi escrito há tanto tempo, que parece uma história que não tem nada a ver com a gente, né? Assim, por que eu preciso saber desse texto aí? O que esse texto que foi escrito há tanto tempo tem a nos ensinar hoje? O que nós podemos aprender com esse texto? 3 coisas. Primeira coisa, esse texto ele nos fala sobre como Deus mantém viva as suas promessas. Você já parou para pensar nisso? Deus ele mantém viva as suas promessas. Viva. O servo saiu desde aquele momento ali que ele ouviu do Abraão todo o plano e ele foi. Já parou para pensar que ele pode ter saído ali do Abraão e falado, não, beleza, vou lá agora. Nos primeiros passos ele já ficou assim, será que vai dar certo isso, velho? Será que vai rolar? Será que eu vou ter êxito? Será que essa missão ela vai ser bem sucedida? Isso pode ter passado na cabeça do servo. Porque afinal das contas, isso pode acontecer. Ele, inclusive, quando estava conversando com Abraão, ele falou, e se a mulher não quiser vir? Se eu chegar lá, achei a mulher e a mulher não quiser vir? O Abraão falou assim, calma, sabe por quê? Porque Deus mantém viva as suas promessas. Não é? Deus nos envolve, sabe? Para que nós tenhamos responsabilidades que glorifiquem ao Senhor. Mas no final das contas, Ele mantém viva as suas promessas. Ele mantém viva as suas promessas. Como Deus é fiel e corresponde às suas palavras. Esse texto nos ensina isso. Deus mantém viva as suas promessas, Deus ele é fiel e ele corresponde às suas palavras. Várias vezes a gente já falou aqui sobre a fidelidade de Deus. E a fidelidade de Deus não é simplesmente aquilo que ele faz por nós. A gente costuma pensar isso, né? Nossa, Deus é fiel, conseguiu um emprego. Nossa, Deus é fiel, eu orei tanto por aquilo e aconteceu. Por quê? Porque Deus é fiel. Só que Deus é fiel sempre. Entende? Deus falou que ia destruir o mundo ali com água ali. Ele é fiel. O que foi que ele fez? Destruiu. Percebe que a fidelidade de Deus não é só quando a gente quer. Não é só quando é legal para nós. Ah, Deus é fiel porque fez isso comigo. Deus é fiel a tudo que Ele falou. Tudo. Ele falou que o pecado seria punido. Ele é fiel. Entende? Ele falou que seríamos salvos. Ele é fiel. Entende? Tudo isso porque Ele é fiel e Ele corresponde às suas próprias palavras. Deus não tem compromisso com a nossa expectativa. Deus tem compromisso com a sua palavra. Às vezes a gente está assim, não, Deus vai me responder. Ele vai responder. Mas não se confie que Ele vai responder o que você quer que Ele responda, não. Entende? Por quê? Porque Ele não tem compromisso. Deus nem sequer tem compromisso com a sua pergunta. Ah, eu perguntei uma coisa para Deus e Deus não me respondeu. Deus não tem compromisso com a sua pergunta. Deus tem compromisso com Ele, com a fidelidade dEle. Ele é fiel às suas palavras. Ah, Deus me respondeu. E quando Ele te responde por meio da palavra. E aquela palavra que você entendeu que Ele te respondeu, Ele já respondeu um monte de gente também. Então não é uma resposta específica para você, não. Não é? Às vezes a gente fala assim, cara, eu li, Deus me respondeu. Que bênção, meu irmão, que Ele te respondeu. Só que Ele respondeu também várias pessoas ao redor do mundo e na história. Por quê? Porque a palavra dele é a única e verdadeira. E não muda. Não muda. A gente vê isso aqui é uma história. É uma história de um projeto humano submetido a Deus e com muita fé. Aqui tem fé de Abraão, aqui tem fé do servo, aqui tem fé da Rebeca, aqui tem fé do Isaac. Tem muita fé aqui, gente. Muita fé.
aqui. Por quê? Porque se confia que esse projeto é um projeto de ordem divina. Está entendendo? Está submetido a uma ordem divina. Esse texto nos fala sobre o nosso Deus, que é um Deus de missão. Isso aqui foi dado uma missão para esse servo. Só que na verdade essa missão não é dele, é de Deus. Porque é Deus que está conduzindo cada passo aí dessa missão. Para que não chegue no final e fale assim, olha, Abraão, meu servo, fiz tudo certinho, as coisas deram tudo certo e agora é isso, cara. De repente deixa um pouquinho da herança aí para mim, né? Vamos ver se isso se encaixa. Não. Por quê? Porque essa história aqui, essa missão bem-sucedida, você acha que é de quem? Do servo? Não. Do próprio Deus. É a missão desse Deus que é o Deus da missão. Esse texto também nos ensina que Deus inclui seus filhos na sua missão. Deus tem uma missão e Deus nos inclui. Incluiu Abraão, incluiu o servo, incluiu Isaac, incluiu Rebeca, incluiu Sara, incluiu um monte de gente na sua missão. E ele orienta os seus passos durante toda a peregrinação, até o seu propósito último. Deus nos incluiu na sua missão. E a gente está peregrinando aqui nessa terra. A gente está andando para frente. Andar para trás não dá. Entendeu? Nós estamos peregrinando. A nossa condição aqui temporal, terrena, é de peregrinação. Somos peregrinos. E o peregrino, ele anda para frente. Ele não anda para trás. Por quê? Porque nós estamos, sendo guiados, governados pelo Deus da missão que nos inclui na sua missão. Terceiro lugar, o servo de Abraão foi bem sucedido em sua missão, mas porque ele manteve a sua esperança e adoração no Senhor. Quem mais você lembra que foi fiel até o fim na sua missão? Quem mais? Toda a Escritura aponta para a obra de Cristo. Toda a Escritura. Que vem e faz esse intermédio entre Deus e nós. Cristo, esse que foi fiel até o fim, ele foi bem sucedido. E aí fica aquela reflexão, né? Você quer ter uma missão bem sucedida? Porque a missão bem sucedida de Jesus foi morrer. Foi bem sucedido. Foi muito bem sucedido. Lá no final das contas, quando Jesus estava sendo julgado lá, estava o império achando que estava matando Jesus e Jesus achando que foi Deus que estava guiando todo o processo. Por quê? Porque Jesus está confiando no plano do Pai. Então, tipo assim, Jesus está lá na cruz, mas ele não está assim, achando que aquilo não vai dar certo. Por quê? Porque ele confia no plano do Pai. Mesmo com as dores, mesmo com as dificuldades, ele confia no plano do Pai. Se possível, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Na jornada da vida é assim, Deus, tá difícil, mas o Senhor me sustenta. Difícil? Sempre vai estar. Sempre vai estar. A vida é cheia de percalços. E é assim mesmo. Não adianta querer pegar os atalhos. A vida é assim. Mas no final das contas, a gente confia no Senhor. No final das contas, é nisso que a gente confia. É no Senhor. Por meio daquilo que Cristo fez. Foi fiel até o fim na sua jornada, na sua peregrinação, de nos levar, de levar a noiva até o Pai. Entende o que esse servo fez? Ele foi por intermédio buscar a noiva para o noivo.
Jesus, quando ele morre na cruz, ele nos reconcilia com o Pai. A sua missão foi bem sucedida. Mas não nos moldes que nós achamos que é de estar bem sucedido. Então que a gente leve essa reflexão para casa. Quando o Senhor nos dá responsabilidades, Ele está nos incluindo naquilo que Ele está fazendo. E Ele que nos conduz nisso até o fim, porque nós estamos numa peregrinação. Essa peregrinação a gente cai, levanta, mas a gente levanta porque alguém nos levanta, não é? Porque por nós a gente fica lá. Não tem quando a pessoa cai e já fica, tá tão bom aqui. Alguém que levanta, é o próprio Deus que nos levanta. Por quê? Porque Ele está nos levando, está nos conduzindo na peregrinação que é, ó. Gente, olhe para frente. Ande olhando para frente. Ande olhando para frente. Para o Senhor, para o alvo. Para que no final de tudo, seja o Senhor glorificado. Amém?